a pergunta que eu quero fazer é: e o mercado E o de baixo mercado? nível? Porque, porra, na teoria, mais uma vez, é lindo, né? Agora, e o faz-me rir, né? O din-din. E o dinheiro? E É. oportunidade de estágio? A gente abre o LinkedIn, eu não tenho vaga de C lá, Uhum, programador C júnior, não existe. E sim. aí? Como é que é? Isso é isso eu acho que se for perguntar de tudo que o pessoal pergunta e fala, esse eu acho que é o que mais pergunta. Pô, e o mercado? Porque eu tô fazendo aqui faculdade, tô aprendendo estrutura de dados, às vezes o cara é meio maluco, né? Gosta de sistemas operacionais. Como que eu vou arranjar trabalho nisso? E, olha, não, o panorama não é bom, vamos colocar dessa maneira. Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado, gostoso da Bolha Tech, né? Lembrando sempre que toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem episódio inédito para você que não sabe ainda, né? Já tem vai fazer 2 anos que eu faço isso aqui. Então, cara, quer dar uma moral? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tá escutando pelo Spotify, deixa aí o seu coraçãozinho, deixa qualquer comentário. Só não me xinga não, viu? Mas isso faz com que engaje o vídeo e o conteúdo, para eu ter saco, paciência para continuar fazendo, porque dá trabalho, viu, animal? Então ajuda nós aí. Se você quer patrocinar essa brincadeira aqui que eu faço de maneira despojada aqui, não tem patrocinador nenhum, é livre. Mas se você quiser, R$ 4,99 se torna membro lá no canal do YouTube, que você vai ajudar bastante. Fechou? Olha só, antes de começar este episódio, eu gostaria encarecidamente de pedir um favor. Se você é um desenvolvedor front-end, se você é um desenvolvedor de linguagens de alto nível, eu peço para que você se retire deste episódio. E por quê? Porque você não vai entender o conteúdo que nós vamos falar aqui. Porque a gente vai falar de baixo nível, que é o nível que é o correto de programação. Tá bom? Então o aviso já foi dado. O cara que eu vou conversar aqui, cara, ele é uma das maiores referências técnicas em linguagem de baixo nível da internet brasileira, né? Estruturas de dados, algoritmos, GPU, sistemas operacionais, embarcados, tudo que for difícil ele manja. Menos front-end, porque daí já é demais. Hoje eu falo com ele, o Wayne Júnior. E aí, mano? Bom? Pô, Gus, prazer estar aqui, cara, que introdução dessa. Você Ideia. gostou de eu ter pedido para o pessoal de front-end se retirar daqui, não? Pô, eu acho que a gente tem que converter mais, porque converter cada vez mais gente de baixo nível, porque o pessoal entra na internet, começa a procurar sobre programação e nem sabe que C existe, nem sabe que dá para programar em GPU, nem sabe que existe sistemas embarcados. Então, eu acho que é uma oportunidade também para quem está aí na web, quem está no alto nível, aprender um pouco, entender um pouco sobre um outro mundo, né? Um mundo que é totalmente diferente. Eu senti o seguinte, né, a minha interpretação da sua fala é, você começa, como você falou sobre conversão, normalmente a gente faz uma conversão uma pessoa que está no mau caminho, né? Que ela está errada. E aí a gente, né, se preocupando com ela, a gente mostra o caminho correto, né? E fala assim, olha, vamos andar por aqui. É isso no final, né? Eu diria que cada um escolhe o seu caminho, né? E o tanto de gente que eu vejo reclamando, não aguento mais HTML, não aguento mais CSS, a gente dá uma alternativa, a gente converte ela para ter outras dores de cabeça e descobrir outros problemas que não tem a ver com renderização, mas é com bug de ponteiro, com enfim, Coisa de referência. adulto, né? Coisa que dá Vamos mais falar a dor de verdade. cabeça. É. Porque, cara, vamos lá, vamos começar aqui do começo, porque você é um cara, né? A gente tava conversando antes aqui, que você tem um conteúdo diferenciadíssimo, né? Que é, pô, bagulho de baixo nível ninguém quer ver, porque é difícil, né? A gente, né, meros apedeutas, né, que somos, que a gente quer o quê? É conteúdinho mastigado, né? Ler gibi. Não é pegar um livro denso de 500 páginas e ler, não quer. Então, você quer um negócio mais simplesinho. Aí vai pro front-end, né, por exemplo.
Então você fala assim, vamos construir um software aqui que vai levar em consideração a alocação dinâmica de memória. Pô, o cara já foi É, embora, entendeu? Já é, fechou o vídeo e abriu o Minecraft no computador dele. é bem isso. Aí o que eu quero começar a saber de você é o seguinte, cara. Por que diabos você quis ir para essa área que todo mundo costuma fugir, que é a área de baixo nível? Cara, então, né? Eu comecei a programar por meio da faculdade. Nunca tinha visto uma linha de código quando eu entrei na faculdade. Um monte de gente lá já sabia programar, já fazia site, tudo. Eu não sabia absolutamente nada. E a primeira matéria, como você é professor, né, você sabe, é de C. E eu acabei gostando. Acabei sendo um pouco masoquista, né? Gostar de C, gostar de ponteiro, gostar dessa questão de memória, estrutura de Mas dados. também a E, faculdade não era a faculdade da plebe, não, né? não, Eu imagino que não. eu tô fazendo ainda, né, o TFPR, tô fazendo federal aqui Ah, então, em é isso que eu tô Curitiba. falando. Daí o. É foda. É Não foda. foi uma faculdade EAD de R$ 50 Não, por não. mês. Isso. É Não, bom deixar claro aqui. foi e é difícil ainda, né? Que eu não terminei isso daqui ainda, infelizmente. E eu acabei Que curso gostando. que tá fazendo, velho? Engenharia da computação. E junta Tá, o pior dos dois mundos, né? Porque você pega o pior da programação e o pior de isso. eletrônica. Porque a gente tem que aprender eletrônica também. E eletrônica, nossa senhora. É. Tanto que hoje, enfim, recomendo mais que quem quer só programar, faz um curso de BSI, Ciência da Computação. E as dores de Eu cabeça de inclusive elétrica e falo que, eletrônica. pô, engenharia de computação é o curso mais completo por causa disso, né? Ele entra a fundo aí em várias áreas. É legal pra Aham. caramba. Ele Mas e responde aí? em várias áreas Aí, e dá dor de cabeça dobrar. é. Mas, Aí começou lá, o Cezão falou assim: gostei desse bagulho aí, pois cara. é, eu E aí? gostei e eu comecei. Eu parti para uma iniciação científica que eu fui jogado para me virar nos 30 e programar em GPU. Então era para você programar em GPU, né? É C, baixo nível e CUDA, basicamente. E eu gostei. Eu gostei daquilo, gostei do desafio. É, o contexto, né, que eu estava inserido era basicamente fazer simulações de fluidos rodarem rápido em GPU. E foi uma experiência muito boa, uma experiência muito massa, aprendi bastante, apanhei bastante, hoje eu trabalho com isso, né? Só que passou um ano, fiquei acho que um ano e meio nessa iniciação, e falei, deixa eu ver como que é o mercado, né? Deixa eu tentar um estágio, deixa eu ver como que é trabalhar com Python, como que é trabalhar com alto nível, partir para isso. E falei, pô, eu preferia voltar para minha GPU, preferia voltar com as outras dores de cabeça. Não fui muito fã. Ficar construindo botão, ficar centralizando div, dane-se, eu quero Sen- fazer o bagulho raiz ali. Pois é, centralizar div foi uma experiência canônica ali. Trabalhava com Mas Python, eu cheguei, pra você ter noção, eu cheguei no meu estágio, eu não sabia o que era um JSON. Eu não sabia o que era um eu JSON. acredito. O cara falava, muda o parâmetro da URL lá. Como assim mudar o parâmetro da URL? O que eu faço? Cheguei sem saber nada também, aprendi muita coisa no estágio, mas mesmo assim, pô, preferia estar com outros problemas aqui. Uhum. Mas, E- mano, antes da gente continuar aí, eu acho que é legal também, porque tem muita gente que confunde, porque você vai achar escrito aí na internet, em livro e tal, que C não é baixo nível. Você vai ter os Vai. caras que vão defender esse lado e vão defender que é. Porque, tipo assim, se você for comparar com qualquer linguagem que a gente tem hoje, C é baixo nível, mas muito, né? Agora, Sim, na sim. definição, talvez não e tal. Mas, assim, eu queria que você falasse pra gente, né, na sua visão, o que é O uma baixo linguagem de nível, né? baixo nível, tipo, o que categoriza uma linguagem de baixo nível, e na sua opinião, C é o quê? Que é baixo, é alto ou dane-se, não faz diferença É, nenhuma na vida de ninguém. essa é uma... Pois é. Essa é uma discussão interessante que tem mesmo. Inclusive, no programa do Fiasco que a gente participou lá, eu comentei, né, que existe gente que acha que C e C++ é alto nível. Daí o Fiasco falou, como assim, né? Como assim tem gente que acha isso? E, se eu não me engano, teve um comentário de um cara que falou assim, acho que num vídeo meu ou no vídeo do Fiasco, falando isso, mas C é alto nível. O que vocês estão falando? Não tem discussão nisso. Então, eu acho que essa discussão de C e C++, baixo ou alto nível, o que eu vejo é que
vem lá de trás, né? Então, quando a gente considerava nos anos 70, nos anos 80, no começo, quando era comum escrever código de máquina direto, quando era comum escrever em assembly direto, você vê C com as abstrações de chamada de função, abstração de você fazer passagem de Biblioteca. parâmetros, as bibliotecas de C que você consegue fazer. Enfim, todos os conceitos que você introduz acima de assembly, você fala, pô, é uma linguagem de alto nível. Só que já passou tanto tempo que acho que não. Para mim, a discussão já não faz tanto sentido se discutir nesses termos. Né? Então, igual você comentou, quando a gente compara C com Python, com JavaScript, com até mesmo Java que Uhum. estaria no intermediário, né? Essa é uma linguagem de baixo nível. A gente tem o controle e acesso à memória, a gente consegue ter um controle granular de recursos ali. Eu, por exemplo, consigo ainda escrever assembly no meu C, né? Eu consigo fazer uma função naked para definir epílogo e prólogo dela na mão. E tudo isso eu não vou ter numa linguagem de alto nível atual, mas que você me permite. E no fim do dia, tanto faz. Eu acho essa discussão uma discussão muito inútil, se é baixo alto Ah, mas o nível. que mais a gente gosta é discussão inútil, cara. Entendeu? Isso eu brinco também, porque pô, a gente ama em programação discutir sexo dos anjos, né? Ama Isso. discutir coisa que no fim Qual do que é dia tanto faz. melhor? É, Java ou C Sharp? Que vai morrer? Java ou PHP? Pô, dane-se, cara. Entendeu? Tá os caras usando, né? Você vai em supermercado, em caixa de supermercado, os malucos rodam Windows 98 até hoje, cara. E sim. você discutindo de, a minha linguagenzinha e tal. Pô, Você vai morrer, Pascal vai morrer. ah, Inclusive, não sei C. para quem já fez instalador em Windows é em Pascal. Tô tendo que programar em Pascal esse tempo, não morre. É, Coisa não morre. Fica aí para é porque sempre. não é aquele negócio, cara. Na época que tava ainda, o Windows 98 ainda tem muita tecnologia, vamos dizer assim, né? Mas nessa época você tinha o hardware extremamente precário, Limitado. né, velho? Então eu lembro lá, eu tinha lá na minha casa, tinha um Pentium 100 MHz, cara. Era 100 mega de memória, 100 Pois mega é. de memória. E você tinha um sistema Aham. operacional, você instalava joguinho, você fazia tudo, velho. Então, tipo, você fazia milagre com um hardware muito ruim, né? Então, o software, ele necessariamente tinha que ter um Era algoritmo uma muito restrição, bom, né? né? Sim. Porque Sim. você não tinha o que fazer. Hoje, como a gente tem uma abundância de hardware, o pessoal meio que começou a deixar de lado essa necessidade de criar um algoritmo mais performático e tal, não sei o quê. Agora, se lá atrás o bagulho já tava funcionando, hoje ele voa, mano. Então por que eu vou mudar esse bagulho? Sim, Né? Deixa aí, perfeito. pô. E, assim, uma discussão que eu faço nos vídeos que eu faço pro pessoal quando que você vai usar baixo nível, né? Por que que se usa baixo nível? Geralmente você vai ter alguma restrição, ou restrição de memória, ou restrição de tempo, ou restrição de desempenho, mas é alguma coisa que te obriga a usar C, a ter um controle fino de memória, porque a nível de produtividade, não se compara usar um Python, usar o JavaScript para fazer um website ou um back-end e eu usar C. Não tem nem comparação, Uhum. não tem nem discussão nesse sentido. E Porque tem uns loucos que criam aplicação tem, web usando C também. tem, Aí é tem. loucura. Pois é, também acho. E no fim do dia, principalmente quando estamos falando de empresa, né, estamos falando de negócio, é o que dá mais lucro, é o que vai ter uma produtividade maior, é o que eu vou conseguir fazer iteração, teste maior. Pô, a dor de Entregar cabeça, mais rápido. sim, a dor de cabeça que é para eu mudar alguma coisa no sistema em baixo nível e eu mudar sei lá, numa framework em Python é muito mais fácil. Não tem nem por que fazer essa escolha. Então, o baixo nível geralmente vem como uma imposição. No que eu trabalho, por exemplo, é uma imposição de desempenho. São simulações aí que vão demorar dias e semanas. E então, eu preciso de um desempenho muito bom, porque qualquer 20, 30% de ganho, eu diminuo o custo Uhum. consideravelmente do caso. No caso de embarcados, né, você comentou que a tua máquina tinha 100 megas. É comum você achar microcontrolador aí, o Arduino ele tem 2 KB de RAM. Então não cabe não cabe nenhuma Nem um VM lá, né? texto. É.
Não cabe nada lá, não tem nem para colocar o texto para interpretação você consegue fazer no, no Arduino. Sim. Tem, enfim, sistemas operacionais, você vai ter o controle, você precisa ter o controle, né, da máquina fina, mas o baixo nível, como um todo, né, quando a gente usa C++, sempre é restrição, e com o aumento da potência é isso daí, cara. O pessoal cada vez mais pega, vou fazer algum sisteminha aqui. Ao Uhum. invés de fazer um sistema embarcado, eu compro uma Raspberry Pi da vida, taco um Linux nela e faço como se fosse um aplicativo normal, um aplicativo desktop. É. Aí você só vai ter um pouco mais de dificuldade quando o dispositivo for muito pequeno, né? Então você fala assim, cara, eu vou colocar, vou falar sei lá, um exemplo aqui, né? Eu vou colocar um embarcado num boneco, sei Né? lá. Aí é um negócio muito pequenininho, aí você vai ter que desenvolver essa placa, os circuitos, aí Sim, você vai ter uma restrição de hardware absurda. sim, Aí, sim. cara, qualquer ganhozinho de desempenho muda muito, né? Acaba sendo bem nichado. Você geralmente tem restrição de tempo real nisso, né? Porque eu vou ler do sensor. O meu sinal não vai ficar lá para sempre. Eu tenho 10 milissegundos para ler dali. Tem que ler de 10 milissegundos, por exemplo. Então, se meu programa demora mais de 10 milissegundos para iterar, né? Acabou, perdi o sinal. Esse sistema de tempo. Daí, essa área vai entrando em sistema de tempo real, que bem definida esse tipo de restrição, e aí, pô, é uma das áreas que eu acho mais legal. Porque a gente Ah, é aprende muito sistemas louco. operacionais, né? E daí você vai para sistemas embarcados, daí o pessoal inventa um novo tipo de sistema operacional, que é sistema operacional de tempo real. E outros 500. Aí você vai fazer a pilha na mão, não tem mais RIP, é tudo, É, é tudo raiz. cara, nossa, você vai mexer em C, né? E então, eu sou do time que defende que C é a melhor linguagem para começar, Eu tá? também. E por quê, né, cara? Porque, igual você falou, mano, eu vou precisar. Vamos trabalhar com vetor? Beleza. Aí chegou em vetor. Ah, como é que eu faço para adicionar um elemento no vetor? Não tem o push pronto pra você. Aham, Você vai sim. ter que criar o bagulho, velho. Entendeu? Aí fala assim: ah, mas, porra, você já tem uma linguagem que já tem pronta, é só usar, não ficar reinventando a roda. Não, cara, você tá no início de carreira. Tipo, você entender como é que funciona, qual que é a lógica do algoritmo que vai adicionar um elemento no vetor, é legal. E assim, pô, Sim. você vai adicionar ele no fim ou no começo? Aí você já tem duas estruturas de dados diferentes. Aí você já vai, pô, é pilha, fila, pá, não sei o quê. Então, por isso que é legal, você tem que construir a parada na mão, né? Então Sim. pra você aprender é muito louco, cara. Depois, na hora que você for usar uma linguagem que já tem pronta, puta, aí você voa, mano. Aí Aí é você sabe o que loucura. está acontecendo por baixo, né? É. E uma coisa que eu acho bem interessante também é que pô, para você pegar um cara que ele só aprendeu C, ele manja de C, aprendeu ponteiro lá, bateu a cabeça, sabe pilha, sabe stack, heap, e você vai ensinar para ele Python ou JavaScript. É muito mais fácil fazer essa transição do que eu pegar o cara que mexe com Python ou JavaScript e ensinar C. Sim. Daí eu vou falar pro cara, ó, cria um vetor aqui e ordena ele. Daí fala, ó, como não tem aqui o ponto sorte? Cadê o Isso aí. que Isso. eu faço? Porque a maioria da galera nem se preocupa em falar assim, cara, você fez o ponto sorte, vai ordenar. Agora, dane-se como é que foi que fez a ordenação. Entendeu? Uhum. Se foi É, quick sort, se foi merge mas sort, se foi o que dane-se, cara. Ele ordenou, não interessa. Agora não, se você vai ter que criar o sort na mão, aí você vai ter que escolher qual que é o algoritmo, aí dependendo da situação, qual que você vai colocar, né? Aí nunca na sua vida você vai usar o bubble sort, porque você vai descobrir que ele é um lixo de um algoritmo, né? E ó, aí, antes de aí você é só falar fazendo. do Bubble Sort, no primeiro semestre da faculdade, eu já ia contar, antes de você falar do Bubble Sort, já ia contar essa anedota. Mas no primeiro semestre da faculdade, o professor passou o trabalho final lá de fundamentos e tinha que resolver um problema lá de, enfim, detecção de localização lá nas imagens. E daí, no meio do algoritmo, ele deu o problema e, ó, resolvam, né? Não deu Sim. mais tantas discussões. Daí, no meio do algoritmo que eu inventei, ela tinha que ordenar as coisas. No primeiro semestre, não tinha chat GPT ainda também, né? Não sabia como ordenar. Eu falei, porra, como que eu ordeno alguma coisa? E eu fui lá e implementei o tal do Bubble Sort.
Mas aí eu implementei aquilo, falei, preciso ordenar, deixa aqui, né? E para mim estava feito. Aí chegou no dia da apresentação dos trabalhos, aí o professor vira e fala assim: Ó, eu vi que bastante gente foi bem e tal, mas, pô, eu tive que deixar a noite inteira rodando o programa, vocês fizeram um programa muito lento. Teve um cara que, uma vez, implementou um bubble sort, ordenando para todo pixel da imagem, tinha que ordenar o vetor. Nossa senhora, ficou a noite inteira rodando no meu computador o negócio. Quase te humilhou publicamente ali. Pois é, Teve um idiota aqui que usou o Bubble Sort, ó. Foi tipo isso, não foi nem o Insertion Sort, foi Bubble Sort mesmo. Mas pois assim, no final mano. resolveu o problema. Ele não falou que tinha que ser rápido, devagar. Esse negócio aí, então, acho que são dois problemas, cara. Problema número 1, o nome Bubble Sort, ele é muito bom, cara. Esse é o principal erro. O canalha que colocou esse nome, ele amaldiçoou esse algoritmo, porque a gente acha bonitinho o nome. Aí ele é o mais fácil de lembrar. Aí é o primeiro que vem na sua cabeça. Ai, o Bubble Sort, a bolinha. Aí você vai lá e você implementa ele, só que ele é ruim, cara. Então tinha que ser tipo. Hell Sort. Sort, alguma coisa assim alguma mesmo. coisa assim, cara, entendeu? Mas, cara, eu acho que assim, se a gente pudesse apagar da internet todos os algoritmos de ordenação, acho que se você tivesse que inventar, né, ordenação do zero, eu acho que o pessoal ia inventar o Bubble Sort. A primeira experiência ia ser inventar o Bubble Sort, porque é o mais tosco de todos. É porque você sempre coloca lá, você vai ordenar um vetor, tem 5, 6 números lá. Uhum. Você nunca faz o teste com 100 milhões, né? Sim. Você não vai fazer isso, nunca. Aí você nunca vai perceber o quão ruim ele é, né? Assim, na prática, né? É bem... Mas é bom, velho. É bem isso. Mas, e aí, o segundo ponto, assim, que eu acho que é um problema grande também, é o seguinte, que colocam na nossa cabeça que nós somos resolvedores de problema. Aí, o que acontece? Você foi lá, usou e resolveu. Você resolveu, não resolveu? Só que você resolveu de uma maneira ruim. Mas ninguém fala que existe a resolução ruim. Aí eu gosto de usar o seguinte exemplo, mano. Fala assim, ó, eu posso ir de um ponto A pro B, qual que é o menor caminho? Eu vou em linha reta. Mas o computador ele não sabe isso. Eu tenho que falar para ele. Aí você vai ter infinitas possibilidades de um ponto A ao ponto B. Inclusive, se você der a volta na Terra inteira e sair do outro lado. É uma possibilidade. Isso levando em conta de que a Terra é redonda, né? Porque se ela não for, essa hipótese não será dar volta válida. daí, né? Você vai cair, né? No final da borda. Verdade. Então, tem isso também que tem que levar em conta. Então, nós não somos resolvedores de problema. Nós somos resolvedores de problemas da maneira ótima, da melhor possível. Sim. Aí é onde entra o baixo nível aí reinando, cara. Né? Sim, e é aquele negócio também, né? Se eu posso saber um jeito de resolver um problema, mas se eu não conhecer as alternativas em volta disso, eu não sei a minha ignorância, né? Sobre o assunto. E eu acho que parte, principalmente se tratando de desempenho, parte muito disso, sabe? É a ignorância da pessoa sobre o que está acontecendo ali por baixo dos panos e o que de fato deixa lento uma aplicação ou deixa ela rápida, né? Mesmo quando você pega... Quando você vai para o baixo nível, né, e começa a ver mais disso, você tem alguns exemplos escassos de, enfim, padrão de acesso à memória, de como você deixa a sua estrutura alinhada na memória, que quando você sabe o básico, entre aspas, de desempenho, você não comete mais esse tipo de erro, ou no mínimo você tem a consciência de que ele existe. Agora, se eu só tô no meu JavaScript, se eu só tô no meu Python, se eu não me importo como tudo acontece lá por baixo, e se eu não quero saber o que é rápido, o que é devagar numa máquina, aí, né? Aí dane-se, né? Aí dane-se. Aí eu vou resolver o problema vou dar a volta, né, na Terra. Eu vou sair igual louco lá. Então, aí é onde você entra, por exemplo, é que, cara, a grande maioria das faculdades, principalmente as particulares, elas não entram nesse nível, né? Nem perto desse nível, né? De falar assim, olha, existe complexidade de algoritmos.
Nossa, se eu colocar essa disciplina na minha faculdade da plebe, o que vai acontecer? O aluno ele vai correr de lá, né? Então eu não posso desagradá-lo. Então a gente aí não coloca, né? Não coloca ali um negócio um pouco mais complexo. Eu não tive Aí o que como fugir. acontece? O cara faz um curso de JavaScript, por exemplo, né, que tá no hype hoje, ele aprende array, e aí, para ele, só tem array. Só isso aí. Aí os métodos ele já vem pronto, acabou. Né? É só colocar ponto sorte, igual você falou aí. Ponto Acabou, sorte, velho. tem uma mágica ali no meio e acabou. Né? Não Eu não preciso quero saber o que saber. acontece. Né? Uhum. O negócio funcionou, acabou. Só que aí, cara, a hora que você entra, né, em ciência da computação mesmo, né, por mais que não seja, né, você não faz o curso de ciência da computação, mas em Mas engenharia existe ciência da tem computação também. bastante matéria de ciência. A gente tem teoria da computação, tem, enfim, projeto de análise Aí de você algoritmos, vai é ter pesado. esse tipo de conteúdo, que é, cara, Uhum. você tem uma máquina, tem hardware, você vai colocar software nesse hardware, ele vai consumir o hardware. Não é zero o consumo, né? Sim. Não é tipo, não Sim. importa o consumo, porra, né? Então, aí para isso eu vou ter que saber um pouquinho de sistemas operacionais, que não é aprender a usar o Linux, né? Não, é outra Né? matéria, né? Se só o Linux é. Não é isso, né? Aí, gerenciamento de memória, como é que funciona aquele negócio ali e tal, não sei o quê. Ah, eu consigo limpar a memória? Consegue, ó, né? Veja só, né? Aí é onde entra um monte de coisa, né, cara? Que é importante, principalmente no embarcado, né? Que a gente tava falando. A hora que o hardware for muito pequenininho, mas ele continua tendo esse monte de coisa, né? Só que num negocinho petitinho. E a gente aprende aqui na UTFPR, pelo menos, a gente tem bastante matéria. Na verdade, tem uma matéria, né, de arquitetura e organização de computadores, que aprende não só como o software funciona, mas como o hardware, né? Então, o que tem na Uhum. CPU, né? Quais são os sistemas eletrônicos, né? Os fiozinhos que liga, costumo brincar, que tem na CPU, como que funciona a comunicação de memória entre a memória, os registradores, o que é pipeline de instrução, enfim, tudo isso você consegue ir construindo para no final do dia você conseguir ler tava lendo um blog post, por exemplo, esses tempos de um cara falando sobre um cara da Riot Games falando sobre otimização de um problema bem simples. E Uhum. fica bem claro como essa base de conhecimento, como essa base de conhecimento de arquitetura, como essa base de conhecimento de programação ajuda, porque você vê um negócio, o Move tá gastando muito tempo. Então provavelmente é cache miss, provavelmente é algum erro de memória, um erro de contiguidade. E não é e esse é o tipo de coisa que não é que você não vai lá e perguntar pro ChatGPT, o ChatGPT vai resolver para você. Você tem que ter esse conhecimento É. de base, né? Para Tem que ter ter um uma puta de noção. um contexto também da aplicação inteira. Sim, sim. E essa parte de eu acho muito interessante baixo nível porque é muito interdisciplinar. Vai envolver desde software, hardware, que você pode começar a entrar em eletrônica também. Dentro de Uhum. software tem um monte de área que dá para ir. Mas pena é que dá tanto trabalho que o pessoal costuma evitar, né? Pessoal. Então, só que aquele negócio, cara, aqui agora a gente tá na era do medroso que fala que a IA vai acabar, Né? substituir tudo. Só que vamos usar a lógica aqui, uma lógica bem vagabunda, mas eu acho que ilustra aqui o que eu quero dizer. Se você simplesmente eliminar o alto nível, é possível continuar tendo software? Sim. Porque aí você vai ter o Sim, baixo nível. Se você eliminar o baixo nível, acabou. é, é bem isso. Não é isso? É Então, bem porra. isso. E Então o baixo nível é muito mais importante. podemos colocar dessa maneira, né? A gente queria ser valorizado dessa maneira, mas o, Comigo o, ou semigo, né? Comigo. Tem que ir por essa linha. a gente queria ser valorizado dessa maneira, né? De ser visto como fundamental para tudo, porque, cara, quando você vai pegar, às vezes, algumas bibliotecas, algumas coisas que o mundo inteiro depende, é um maluco lá na Sérvia que faz a manutenção e se ele resolver parar, acabou.
Acabou. É Tem um complicado. avatar de anime e um nome maluco lá. É tipo isso, cara. É literalmente isso. Então, eu acho que essa trend de tentar deixar cada vez mais alto nível, se a gente for parar para pensar, não é de hoje, né? Você pega desde o pessoal de programação, que é programação visual, com ML, esforço para desenvolvimento de ML, Sim. esforço de orientação a objetos, é sempre assim, sempre eu tentar tirar essa camada de baixo nível de programação, ou enfim, de se preocupar com o algoritmo em si, tirar isso cada vez mais e facilitar cada vez mais o desenvolvimento do sistema para que uma pessoa, digamos assim, que ou não técnica ou não precisa ter o Uhum. devido conhecimento, né, lá de tudo que está acontecendo por baixo, consiga desenvolver o sistema. Então É eu porque num determinado momento começou a ter o seguinte pensamento, que eu acho que faz sentido. Falar assim, olha, o que é mais fácil, né? Vamos imaginar assim, né? Eu vou precisar construir aqui um software de ressonância magnética, uma máquina específica lá da área da medicina. O que é mais fácil? Eu pegar um médico que manja do bagulho da medicina ali, né? Da regra de negócio e ensinar ele a programar, ou um programador aprender medicina a sim, ponto dele conseguir construir também. Então começou a ter mais ou menos essa ideia assim de, cara, vamos fazer de uma forma que um especialista qualquer consiga converter o conhecimento dele numa linguagem de máquina. é, Se eu for esperar que ele vá escrever código em C, puta, ia ser mais difícil. Então vamos fazer um bagulho mais fácil para ele conseguir. Né? Houve um tempo que era isso assim o objetivo, né? E acabou ficando como sendo o padrão, né? eu acho que essa é a pergunta que você colocou, é a pergunta de 1 bilhão, não é nem 1 milhão, né? 1 bilhão de dólares aí da engenharia de software, né? Como que a gente traduz o que uma especificação de um sistema, né, de um especialista para o código? Será que eu consigo levar especialistas? Como que eu consigo fazer o cara técnico, né? E é foda, é foda. Acho que a empresa que conseguir responder isso aí tá feito, porque você faz todos os sistemas existentes do mundo, você faz, né? Se eu consigo colocar alguém que não é programador para fazer o sistema completo e acabar com os programadores, aí não tem por que eu não inventar o Facebook ou É. inventar todo o software dos meus concorrentes. Só É por que, isso que na teoria as coisas elas funcionam melhor, né? né? Do que na prática. Pois é. Então, eu ia falar justamente isso. Só que para mim é um devaneio, é um sonho isso daí que, olha, É, não vai acontecer, cara. não vai acontecer também. Eu não vejo acontecendo. Eu vejo a possibilidade, essa possibilidade de aproximação, de tornar cada vez mais viável, acho que vem avançando ao longo dos anos, mas cortar essa ponte eu acho muito difícil, ou você não ter o profissional ali de programação em algum nível para Uhum. fazer isso, acho muito, muito difícil. E para mim, quando se tratando, né, de programação, quando a gente vai entrar nesse quesito aí do que a gente faz, né, eu gosto muito de me envolver com o problema. Por exemplo, na aula na engenharia lembro até hoje, né, nosso professor de engenharia de software falou assim, no final do semestre eu vou contar para vocês qual que é o segredo da inovação, né? O que é inovação para vocês. Aí, na última aula, o que é inovação? Inovação é resolver o problema do seu cliente. E para você resolver o problema dos clientes, você tem que se tornar o cliente, você tem que entender todas as dores deles, tem que entender as necessidades, entender o que ele está fazendo, tem que entender como que é o dia a dia dele, como que ele vai operar o software, para você conseguir resolver da melhor maneira possível aquele problema. Porque senão vai ficar esse gap de conhecimento ali entre o cara técnico, a parte técnica, e o cliente vai gerar atrito, vai gerar churn, vai, enfim, gerar dor de cabeça. E eu Uhum. sempre, quando eu pego para resolver problema, até hoje, eu sempre levo isso, tá? Eu tenho que entender, então, quem é o meu cliente. Eu tenho que me tornar o meu cliente para conseguir viabilizar isso. E é a ideia do programador virar o médico, né? No fim do dia. No fim do Isso dia, é é. a ideia do programador virar o médico.
Em algum momento, inevitavelmente, você vai precisar do cliente, né? Então ele vai ali, aí onde entra, né, da engenharia de software que você citou, aí tipo, pô, eu vou fazer o levantamento de requisitos, né, Sim, licitação de requisitos e tal, que daí você tem esse profissional que ele vai traduzir, né, vamos dizer assim, o que o cliente quer no que a gente vai construir tecnicamente. Ele vai fazer essa conversão ali, né, e tal. É porque, assim, aí começou a ter bastante também o conceito de agilidade e tal, aí mudou um pouco essa pega, né, de você ter ali um o tempo profissional de razoável de requisitos, você ir né? lá. Aí ficou tudo muito rapidinho, aí, mas hoje eu acho que já o pessoal já conseguiu entrar num, num ponto assim um pouco mais maduro de conseguir fazer isso funcionar melhor, sabe? No começo da agilidade, nossa, era uma porcaria, velho. Eu me livre. Aí ficava Sim, ruim, sim. você não entendia. Você tinha que entregar rápido, aí só que o que você entregava não resolvia pro cliente final, às vezes ele resolvia pro cliente que tá pagando pra você, né? Também tinha Né? isso um pouco, sei lá. Adiciona ali o man in the middle, né? O cara no meio. Mas por que você acha que o pessoal tem tanto medo, cara, de programação baixo nível? Tipo, até em faculdade, por que tem Aham. tanta dificuldade? Cara, eu acho que é mais difícil do que. Porque tem mais conceitos, né? Basicamente, quando eu vou para baixo nível, eu vou ter mais conceitos, vou ter que entender mais de mais coisas do que no alto nível. E eu acho que parte de uma premissa meio que, pô, eu quero fazer programação para ganhar dinheiro e eu acho que para ganhar dinheiro eu não preciso disso daqui, então não quero. Eu acho que é muito nesse sentido, muito na visão bem utilitarista da programação, de falar, eu vou aprender só o que eu preciso para entrar na vaga, eu vou aprender só o que eu preciso para fazer aqui o meu site, para fazer o meu back-end. E, enfim, se a pessoa tem essa filosofia, o problema é dela, né? Uhum. Mas longe, daí eu consigo entender esse medo, né? Da IA. Consigo entender esse medo de, pô, como que a IA vai. Acho que a IA vai me substituir, ou coisa assim, né? Com uma visão dessa, eu não me surpreende. Mas acho que essa parte técnica, o que eu tento fazer ali no canal, nos vídeos, é tentar desmistificar um pouco. Porque quando a gente para pensar, no fundo, se eu for mexer com React da vida, eu consigo fazer um Hello World em React, tudo, mas é comum surgir alguns bugs, assim, alguns mistérios da fé que eu não sei de onde vem. E eu tenho que, no fim do dia, eu tenho que entender muito sobre como a questão de renderização, de hydration, de coisa assim, funciona lá no React, para fazer o meu programa de uma maneira ótima, para eu otimizar, sei lá, a questão de não ficar renderizando novamente as coisas e coisas do tipo. Então eu preciso ter conhecimento do sistema, preciso ter Uhum. conhecimento do que está implementado lá por baixo. O baixo nível é o contrário. Se você fez cagada, a culpa é sua. Não, você não tem o nível de abstração ali, ele é bem baixo. Então você vai ter, eu preciso fazer tal coisa, beleza? Então eu vou construir do zero isso daqui. Não está funcionando. Então o que eu fiz de errado? Eu não É, tenho uma camada de abstração, não tenho que entender muito o vou sistema que está React, por baixo. né? Vou colocar a culpa no React. Pois é. Não vou ter nada pronto. É eu que tenho que fazer essas construções. E acho que o pessoal tem medo, ou preguiça, ou não sei, de fazer esse tipo de coisa. É muito mais confortável eu delegar isso pro outro, né? Falar assim, não quero saber de gerenciamento de memória. Longe de mim. Quero que os outros façam isso para mim. Do que eu tentar fazer, ou no mínimo, né? No mínimo entender como que isso é feito, né? Essa questão de ponteiro e realocação, o pessoal nem imagina, né? Às vezes, pô, se eu estou dando muito push, será que isso vai causar mais alocação de memória? Qual que é a estratégia de alocação de memória da minha biblioteca aqui? Uhum. Quando que ela dá free? Ela dá free ou não dá? Isso daí também existe. Vai usar uma pool de memória. O pessoal só não quer saber. Cara. É assim, também tem uma questão de que, assim,
o mercado ele vai ditando as coisas, como é É, que a gente tem que ir e tal, né? E cada vez mais você tem que ter mais conhecimento generalista. Eu, eu entendo dessa forma. Então, hoje, um desenvolvedor, é difícil você. Um desenvolvedor web, né? Vamos pegar assim, né? Ele dificilmente ele não vai ter que ter conhecimento de back-end, front-end, banco de dados, de negócio de maneira geral, de design, de comunicação. Aí já começa a entrar um monte de soft skill, porque você vai participar sim. de reunião, você tem que saber falar. Cara, é uma porrada de conhecimento que você tem que ter que não tem como você ser especialista nisso aqui tudo. E aí você vai ser um especialista em nada, mas você sabe um pouquinho de um monte de coisa. Antes, né, trazendo um pouco mais para trás ali, que você não tinha esse tanto de preocupação, a única preocupação era programar. Uhum. Então aí, pô, eu vou me especializar aqui tecnicamente nessa parada aqui, o máximo que eu conseguir. Eu não preciso falar com ninguém, não preciso saber mais O nada. Eu vou pessoal ficar entra em aqui. programação achando que, não, eu vou entrar aqui e eu não vou ter que conversar com as pessoas, vou só ficar no É, computador, não vou interagir. Aí entra. eu acho que o mundo seria melhor se fosse assim. Eu preferiria. Mas infelizmente não é mais assim. Pois é, né? Chega a E mensagem, participar de o barulhinho do reunião, não Slack sei o ali, né? quê. É. Puta vida. É. Mas aí, cara, o mercado ele muda, né? Então, assim, não tem. Né? Eu gosto de brincar também nessas paradas, zoar a galera e tal, mas, cara, o mercado ele vai ditando, velho. Então, o que você vai fazer? Ficar reclamando, ai, É, bom era na minha época. Ai, programador bom é aquele que faz aquilo ali. Não, cara, o mercado ou ele faz aquilo ali, ou você segue a regra do jogo, ou senão você vai morrer, mano. Deus tá sim. fora do jogo. Também tem isso, né? E aí, O- cara, olha só. Dito tudo isso, a pergunta que eu quero fazer é: e o mercado E o de baixo mercado? nível? Porque, porra, na teoria, mais uma vez, é lindo, né? Agora, e o faz-me rir, né? O din-din. E o dinheiro? E É. oportunidade de estágio? A gente abre o LinkedIn, eu não tenho vaga de C lá, Uhum. programador C júnior, não existe. E Sim. aí? Como é que É, é? isso é isso eu acho que se for perguntar de tudo que o pessoal pergunta e fala, esse eu acho que é o que mais pergunta, pô, e o mercado? Porque eu tô fazendo aqui faculdade, tô aprendendo estrutura de dados, às vezes o cara é meio maluco, né? Gosta de sistemas operacionais. Como que eu vou arranjar trabalho nisso? E, olha, não, o panorama não é bom, vamos colocar dessa maneira. Porque, igual eu comentei, né? O baixo nível ele sempre vem como uma imposição. Ninguém escolhe fazer um programa por livre e espontânea bondade em C e C++ e gastar o dobro, triplo, quatro vezes o tempo do que demoraria em Python e JavaScript. Então, primeira coisa que precisa é uma área que necessite dessa imposição, que já é uma restrição, né? Então, vão ser aplicações aí que você precisa de desempenho, ou, em geral, aplicações embarcados. E embarcados é uma área que cada vez mais, quando o pessoal pode evitar, quando as empresas, né, quando o mercado que dita o jogo pode evitar, ele evita. Se a gente pegar esses totens aí, sei lá, de academia, totem de fast food, o que o pessoal faz? Você não vai fazer um sistema embarcado para isso. Você compra Mete um PC ali você já era, coloca um velho. computador ali, uma tela, compra uma Raspberry, bota uma tela, um Linux e acabou, pronto. Tá feito. Você contratou o dev web ali, teu aplicativo ele roda no navegador, né? Nem o aplicativo nativo você precisa mais. Ou aqueles terminais, que terminal burro, né? Que você põe ali, conecta na internet e É, usa serviço na nuvem já era. sim, é bem isso. Então, o pessoal foge bastante a indústria, né? Ela tem cada vez mais evitado para embarcados, principalmente nessas áreas, né? A gente qual que eu diria que é a maior aplicação, né, onde tem mais vagas de baixo nível? Vai ser na academia, em institutos de pesquisa. Instituto de pesquisa tem bastante coisa. Em geral, áreas de alta complexidade, alto desenvolvimento científico, alto investimento. E também a indústria. Indústria de P&D também, né? O pessoal E, que tem pesquisa e desenvolvimento, né? perfeito, P&D. E também a indústria. Na indústria, é muito associado à automação, a sistema embarcado e tipos de aplicação que
envolvem produção industrial. Aí o problema que entra é que aqui no Brasil, né, praticamente não tem uma indústria de pesquisa, não tem uma indústria de desenvolvimento, as coisas vêm de fora, a gente faz... Já Tem a usa pronto, né? montadora aqui, né, no máximo, e é isso. Mas as vagas, elas são mais escassas. E você não precisa de tantos, né, também. E também, perfeito, perfeito. Não, por exemplo, preciso fazer uma placa de geladeira, né? Fazer uma geladeira nova, preciso fazer uma placa para geladeira. Eu contrato um time ali de dev de embarcado, ou 2 malucos lá, um de eletrônico, um de programação, faço os dois desenvolver e pego essa placa e instalo em 10, 15, 20 modelos de geladeira que eu tenho e acabou. Por 5 anos, né? O mesmo. Acabou. Sim, máquina de lavar. Máquina de lavar, você também vai ter uma placa ali. Você vai fazer uma alteração ou outra de uma máquina de lavar de uma máquina para outra. E é isso. Não é igual o software, não. Vou ter atualização no site aqui toda semana. Baixar o novo firmware do meu ar-condicionado. Não vou ter isso. Agora a luzinha vai ficar piscando em roxo. Sim, é uma área que tem menos demanda. E não só tem menos demanda, como... se tem menos demanda, então o pessoal ganha bem, né, pô? Não, em geral tipo assim, é mais baixo que o salário de web, na média. Todo relato que você pega, na média, fala assim, cara, se quer dinheiro, o web dá mais dinheiro. E geralmente dá menos dor de cabeça também. Então, baixo nível no final é amor. É muito mais amor do que, eu quero ganhar dinheiro. Olha, eu não recomendaria você escolher uma área de baixo nível se o seu foco é ganhar dinheiro. Agora, por exemplo, se você se torna um especialista, sei lá, especialista em sistema operacional de tempo real, ou especialista em algum sistema embarcado, e consegue, né, entrada na indústria, entrada em mercado para se tornar consultor, tá feito. Tá feito também, mas nada impede você fazer isso na web. Nada impede você... Mexer com compilador, assim, mexer também. com compilador. Mas daí o que acontece? Geralmente quem faz isso é mais acadêmico. Então você acaba indo para academia, porque... Por que a empresa não vai fazer? Por que as empresas não fazem isso? Né? Porque é mais barato eu financiar um projeto na universidade para fazer essa pesquisa para mim do que eu pegar e internalizar esse desenvolvimento. Aí então, assim, é muito associado a até se você manjar assim, falar como é que funciona isso também, né? Porque assim, né, o pessoal não entende muito como é que funciona esse bagulho, igual você falou, da academia, né? Fala assim, como assim academia, né, cara? Uhum. É porque no final, você tem lá, e aí você tá na UTF-PR, lá tem os centros de pesquisa também. Normalmente é em instituição pública, né, que você tem ali. Sim. Onde tem investimento. Ainda tem investimento. O governo já tem ali, os professores são pesquisadores concursados e tal, então tem sala de aula, horário de sala de aula e horário de pesquisa. Aí, essas pesquisas, elas têm custo, nada é de graça, né? Mas o governo não consegue ir lá e dar o dinheiro. Então, uma das coisas é, você arruma uma empresa que, tipo assim, que paga, né, financia o projeto, e aí os pesquisadores fazem ali e a empresa depois pega esse produto e tal, né? Então, existe um esquema desse, assim, por isso que... É porque só para... Né, para a galera entender que existe esse meio, né? E normalmente é a instituição pública que começa com iniciação científica. Né, igual você falou, você começou a iniciação científica, aí você trabalha com alguma coisa legal ali mesmo, de alguma, sei lá, um embarcado de um carro, aí vem a Chevrolet e vai lá na Federal do Paraná, vai fazer um investimento lá, não sei o que, junto com o governo, um incentivo fiscal, faz um monte de coisa lá, e você tem o desenvolvimento de pesquisa, né? Mais ou menos isso. É bem isso, perfeito. Inclusive, uma coisa importante nesse sentido é que, geralmente, as pesquisas, digamos assim, maiores, elas vão ter que ter financiamento. Porque as bolsas são péssimas, né? Você não consegue fazer por exemplo, só para comprar uma GPU para fazer algo básico, não consigo algo do governo. Então você vai ter que se associar a uma indústria. E quais são as indústrias, né, que vão investir aqui no Brasil? Vai ter óleo e gás e vai ter agro. Acho que são as duas maiores aí que investem. Ali, cara, o nome do centro que eu fazia iniciação científica é CERN.
Centro de Estudos Porra. Geológicos e Fluidos Não Newtonianos. Uhum, Tem um prédio na UTFPR que foi literalmente a Petrobras que construiu. Literalmente isso. uhum, Então, esse tipo de pesquisa ele está muito associado à indústria, a indústria que investe em P&D. Aqui no Brasil, o óleo e gás ainda acaba sendo uma delas, e a gente acaba fazendo pesquisa para essa área. Então, pô, era um centro que acho que chegou a ter mais de 100 pesquisadores, que é um número absurdo, assim, a nível porra. mundial mesmo. A nível mundial, Uhum. 100 pesquisadores num centro é um É número, muita coisa. é muita coisa, é muita gente. Tinha Porque você tá muito colocando 100, recurso. tipo, é como, vai, se fosse fazer uma analogia com o mercado, você tá colocando 100 cara pica de uma área Sim. junto. Imagina o Uhum. custo disso. Pô, inviável até, né? É que daí você tem um investimento. Porque assim, é aquilo, né, cara? Essa área de pesquisa e desenvolvimento é um negócio muito importante porque ela produz algo inédito. Então a gente costuma fazer, tipo, pô, eu vou lá, eu vou resolver bug. Eu vou construir uma tela, vou fazer um serviço que alguém me pediu. A gente não está construindo nada novo, né, necessariamente. Agora, pesquisa e desenvolvimento, você vai criar tipo uma placa diferente que vai entrar a televisão com sensor, usando um É, protocolo novo. Aí você tem que ter um monte de gente que cria esses bagulho, né? não, e não só isso, mas do tempo também é outro tempo, né? Porque vou fazer um aplicativo. Ok, acho que em 2 meses eu tenho um MVP, né? Bom, vamos colocar aí um aplicativo meio demoradinho, 6 meses para eu ter um MVP. Uhum. A gente trabalhava nisso, e daí depois saí para cofundar a empresa que eu tenho hoje, que é a Aerosim, para fazer o desenvolvimento de um solver, de simulador, né, de fluidos, só que voltado para aerodinâmica. Para a gente ter uma versão assim utilizável do software, a gente começou em 2021. Foi mais ou menos no meio de 2023. Começo, meio de 2023. Então, assim, só para o tempo de desenvolvimento de pesquisa e de Porra. pesquisa é totalmente outro. É complicado, é Você vai complicado. ter que fazer um monte de teste, aí o bagulho Muito queima, teste. quebra. Sim. Aí manda comprar outro. Aí, puta, pede mais dinheiro. Demora um mês. Eu brinco que, pô, os tipos de software, o tipo de coisa que a gente trabalha hoje é muito mais parecido com software de avião do que com um website tradicional. Porque, pô, o trabalho que é fazer, desenvolver, o tanto que tem que testar, o tanto que qualquer. Não é como se tivesse um bug, eu pudesse ignorar o bug, né? Se tem um bug no meu site, o cliente não É, vai gostar, mas tudo bem, né? O cliente não vai gostar, pode ser que um ou outro cancele, mas ainda tá funcional. ninguém vai morrer, né? Se tiver um bug no simulador, tipo assim, você joga fora. Não serve, não serve o É. negócio. Aquilo e nada é a mesma coisa. Então Ainda mais tem. quando você usa igual plaquinha nova. Cara, você tem que ter todo um monte de licença em metro, do não sei o quê, porque pode pegar fogo. É, É, mano, é bruto, velho. E aí é bateria pô, de teste. Aí é onde entra o pô, método científico para ajudar nisso, de você ir lá, de fazer pesquisa, de, pô, deu errado isso aqui, vamos tentar o outro, e vai. Aí publica artigo, né, que é onde entra os professores orientadores, sim, né, no sim. meio. É louco, é porque assim, eu sinto que a galera acha que mexer com isso é um bagulho mó idiota, velho. Entendeu? Vou ficar lá, vou ficar na mesa lá do lado do meu professor, a gente vai ficar digitando lá, a gente ficar escrevendo artigo. É muito louco, cara. É uma Não. área que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um pouquinho de contato, né? Se pudesse, é muito da hora, velho. Você Sim, tá sim, criando uma método tecnologia nova, científico. pô, muito Né? top, mano. É Hum. muito louco. E eu acho bem. Uma coisa que eu acho muito, muito legal quando você começa a entrar nisso é que você começa a utilizar esse conhecimento para aplicar em outras coisas. Então, pô, como que eu faço? Preciso pesquisar alguma coisa, preciso entender uma nova aeronave. Vou pegar e vou fazer um levantamento de referência bibliográfica, eu vou ver o que tem na literatura sobre a área. É, Então, é uma coisa que é bem utilizável para outras coisas, né? Como que eu faço um método de testes, né, para ver se isso está sim. certo. Mandar para o meu coleguinha, Quantas né, a vezes, revisão por pares. pô, tá lá, eu executei uma vez, funcionou, eu já presumo que funciona pra qualquer coisa. Já, vamos pra próxima. Pô, É, não, mano. é bem isso. Calma lá, velho. Mas não Não, é. essa área é muito legal, cara. Mas mesmo assim, o pessoal ganha pouco.
Porra, então aí você não tá ajudando também, Wayne. Aí é duro, hein, velho? Eu faço propaganda que é por amor. E assim, a gente gosta, a gente faz. Em geral, se você não gosta de falar com o cliente, a gente fala menos. O cliente fala menos com a pessoa. Não, isso já é bom. Mas tem que, tem que mostrar a realidade, infelizmente é isso. Só que eu acho assim que se você tem tempo, você tem disponibilidade, você tem vontade, você consegue se desenvolver nessa área. Aqui no Brasil tem menos vagas que quando a gente compara lá fora, né? O cara mandou. Tem a nossa comunidade lá no Discord, que é a comunidade de desempenho, e daí tem bastante gente que trabalha não só aqui, mas fora do Brasil também. E quando perguntam de vagas em embarcados, por exemplo, o pessoal sempre fala: ó, onde tem mais vagas é Alemanha, Estados Unidos. Então você tem outra oportunidade lá fora. Dos amigos que eu tenho na faculdade também, eu acho que de cabeça eu sei de pelo menos 4 que foram trabalhar fora. O pessoal na área não fica por aqui. Não acaba tendo que buscar oportunidade fora do país. Só que assim, eu também penso que dinheiro não é tudo. Eu gosto do que eu faço, hoje eu tô num é uma coisa que eu sinto prazer de fazer, né? Quando eu tenho oportunidade de mexer no software de simulação, eu tenho prazer e não trocaria por fazer o front-end aí, mexer com React, não, não Ah, mas trocaria. por muito dinheiro você trocaria. Não mete essa. Vamos. É que assim, Todo mundo tem o seu preço, cara. é que ali eu fundei a empresa, né? Daí, se quiser comprar a empresa. Aí, ó, então vamos lá. O que aconteceu? Você não achou emprego em lugar nenhum, aí você criou o seu próprio emprego. É isso, né? No final. Que bem, na verdade, é como muita gente faz nesse meio, especialmente em embarcados. É como muita gente entra, você acaba sendo autônomo. É bem, Aí você bem, bem, criou a bem comum. Aerosim. Isso. O que é? O que você Aerosim. faz? O que a sua empresa faz, mano? Cara, a gente é um Aí você túnel. fala assim, a gente desenvolve a aplicação React. Não, Sacanagem. cara. Vai. Nossa senhora. Mas- Depois de tudo esse discurso, aí o cara mete essa. Aham. Faço aplicativo, o aplicativo Isso. web. Mas a gente é um túnel de vento digital. Então, não sei se Que você já isso? ouviu falar de. Sabe o que é um túnel de vento ou simulação? Não. Quando O o túnel de pessoal. vento que eu imagino é aqueles que você entra e que você fica flutuando lá, um Tem esse simulador de também. gravidade. Isso, tem esse também. Mas tem, por É exemplo, túnel isso? de vento que o pessoal simula, coloca o carro para ver como que é a força do vento, coloca o avião Puta para ver. vida. Ah, Daí, isso é um túnel de vento, né? O que a gente faz é essa mesma simulação, só que no computador. E o nome da área técnica disso é fluidodinâmica computacional, que é CFD. Tem uns meu malucos Deus aí do céu. que gostam de fazer isso. Daí eu trabalho com um método que ele é relativamente novo e, para resumir bem, ele roda bem em GPU. Tem os métodos tradicionais, lá dos anos 70, que enfim, a NASA inventou, literalmente a NASA inventou, e esse método, que é relativamente novo, começou a surgir, começou a ganhar notoriedade porque roda bem em GPU. Então, ali em 2018, peguei para implementar ele em GPU, e de fato, ele roda muito bem em GPU. Sei que tem um nome maluco lá, um O Boltz, não sei o que Boltzmann, lá. isso Boltzmann. Como é que lá, chama? É métodos de Boltzmann. método de Lattice-Boltzmann, LBM, Nossa. o nome do negócio. Que deve ser um alemão esse corno aí. É o Boltzmann da equação de Boltzmann, esse cara. Para Sim. quem já fez aí Física 2, ou, enfim, esse cara aí tá em todo lugar, Ninguém né? fez Física É, 2 que tá ouvindo até agora, o Wayne. nossa, se ninguém fez Física 2, então quem não fez, dê graças a Deus. Dê graças a Deus Não. que essa matéria Zero. não é Zero legal. pessoas. Mas cara, vem Caraca, lá da mano. teoria cinética dos gases, é um monte de matemática, e o que a gente faz é o desenvolvimento desse método voltado para. A gente faz a aplicação dele especialmente para construções. Então, sabe esses prédios aí de 150 metros, de 40 andares, 50 andares, 60 andares, Sim, lá sabe? do, É, do, do-
Balneário Camboriú Isso, lá. Tem um Balneário, monte. Santa Catarina, a gente já tem bastante ali. Esses prédios altos, eles são muito sensíveis ao vento. O vento é um dos principais fatores Sim. aí pro dimensionamento É, dele. lá em Santos, lá tem uns prédios tortos lá, velho. Meio Pois é, zoado lá. pois é. É, Tá. então tem que levar em conta você tem que levar em conta a simulação do vento. E a gente entra com a alternativa, né, de simulação computacional. Tradicionalmente, existe a norma, né, Caramba. que é, enfim, o que o pessoal usa em geral. Só que a norma ela vai dar uma gordura muito grande, ou para tem uns prédios assim que nem dá para usar a norma, ou que são muito altos, ou que são muito esveltos. E tem a alternativa do túnel de vento físico. Só que o túnel de vento físico, para boa parte das obras, acaba sendo ou muito caro ou muito demorado. E na realidade, sei lá, 95% dos prédios que deveriam fazer túnel de vento ou poderiam fazer acabam não fazendo, né? Pelas questões de Vai que custo ou cai o prazo. bagulho. Cair não cai, mas balança. Balança, racha. Você já viu, lá em Balneário teve aquele caso da piscina balançando? Não sei Puta, se não você lembro, viu cara. uma banheira caindo água, mas quando vocês veem esses vídeos de piscina balançando, de banheira caindo água, é o vento. É o vento. Se o teu prédio balança também, é o vento. Uhum. E a gente consegue dar para o projetista da estrutura, né, um insumo muito mais preciso sobre o vento, né, do que a norma Maravilha, consegue, velho. e em tempo e custo menor do que um túnel de vento consegue Pô, oferecer. isso é muito louco, velho. É um bagulho muito Quando, específico, mas tipo, porra, tem muita demanda pra isso. Teoricamente, todos os prédios que foram construídos precisam disso aí, ué. são prédios mais altos, né? A gente vai pegar prédio aí a partir de uns 25, 30 pavimentos, já começa a ser Ah, é bom. só os brutão. Já começa Entendi. a ser bom. E não é nem a altura, é a que a gente chama de esbeltez, que você pega a altura do prédio e divide pelo tamanho da menor base. Então o prédio ele tem 80 metros, ou o prédio tem 60 metros, por exemplo, só que a base menor dele tem 8 metros. Vai dar uma esbeltez de Certo. 7, mais ou menos. Se for muito fino, Esbeltez ele de... vai. Isso, prédio é fino. Perfeito, Gus. Prédio fino. Se o prédio é fino, ele vai balançar. E você tem que fazer o estudo. Certo. O prédio fino tem que fazer o estudo. E ali em Santa Catarina, o que o pessoal tá fazendo é bizarro. A gente pega. Pô, tá subindo muito prédio. Há uns prédios muito esbeltos. A gente tá atendendo ali. E, nossa, tá sendo um mercado legal. A gente começou a atender esse Pô, ano um então, prédio. A gente faz também. esse. O galpão é meio semelhante. O galpão logístico também importa bastante o vento, porque ele é uma estrutura metálica, bem leve. Então é como se Ah, fosse uma caixa de telhado pode sapato. sair voando, né? Bate o vento, o negócio sai voando. Então tem que tomar cuidado. Já tem até posto de gasolina. Quando dá É o que muito mais vento tem, assim, nossa tem senhora. posto que voa longe, Esses cara. postos aí que de 2 em 2 anos sai voando, é isso daí. Tipo assim, o cara faz a estrutura sem considerar essa parte, esse estudo, né, do vento. A gente fez um posto em Brasília, inclusive. Posto bem legal em Caramba, que Brasília. loucura, velho. Enfim, esse problema a gente tem no Brasil, né? Mas tem ao redor do mundo também. A gente tá com. Faz pouco tempo a gente fechou com um representante na Ásia, também do software daí, né? Tem o pessoal Puta nos Estados vida. Unidos usando, tem Pô, pesquisador lá no no, Reino no Unido. Noruega, esses bagulho, país que venta pra cacete, deve ter. Aqui eu não sei se os caras fazem uns prédios grandes pra caramba também, né? Tem que ver isso Não, também. então, cara, o mais impressionante é que aqui no Brasil, que a gente, tipo assim, aqui eu acho que constrói bem mais prédio alto, assim, do que lá na Europa. E que eu acho que é um pouco de pira sexual, eu acho que os empresários têm, cara. Não, eu vou meter um prédio de 80 andar. Aí vem o outro, não, o meu vai ser maior. Porra, pra quê, velho? Não, Deve ser eu muito acho que mais tem que caro fazer um prédio alto. mais Tem que ser caro. uma puta base. Aí tem que ter esse Aham, estudo aí. Deve ser sim. tudo pior, velho. Mas eu acho que tem que subir mesmo, tem que construir prédio alto. Ah, não, você é o defensor número 1 de prédio grande. Tem que fazer prédio alto, tem que fazer galpão, Entendi. tem que É. subir tudo. O Pablo Mas, Marçal não meteu essa, que ele ia fazer um prédio de 1 quilômetro em São Paulo? Você pois escutou essa? não vi, essa dele eu não vi. Não, era a Mas promessa de 1 quilômetro, campanha cara, dele, cara. um Da quilômetro é muito alto. prefeitura. Eu vou fazer um prédio de 1 quilômetro de altura. Não,
É bizarro. Às vezes a gente perde a noção do tamanho que é um prédio. Nossa senhora, Como, um velho? O quilômetro. bagulho fica igual uma bandeira balançando, né? É Pô. tipo isso. É bem isso. Tá E louco. daí, E aí vocês desenvolveram. É só você ou a sua empresa ou você tem uma galerinha? a gente tem 3 sócios. E os outros 2 sócios já saíram do operacional, agora tô só eu. A Tá. gente tem um engenheiro de CFD e temos mais três funcionários. Mas é uma empresa pequena. A gente tá pequeno, tem aos poucos. Hoje a gente sustenta principalmente por consultoria, mas a ideia é viabilizar o software, né, como produto, esse software como produto. E Tipo um o, SaaS da vida, assim, isso, futuramente. isso, um SaaS da vida, perfeito. E Entendi. assim, eu tô falando dessa aplicação, né, mas o nosso grande diferencial, porque, outra coisa, né, por que o pessoal não faz isso ainda, né? A simulação, o CFD, essas simulações, né, elas ficam tão boas, o resultado é tão bom quanto você consegue pagar, ou em tempo, ou em recurso, né, ou em processamento de máquina. E com softwares tradicionais, o que você chega à conclusão é que, basicamente, é mais barato eu mandar para um túnel de vento físico, ou é mais barato e mais rápido eu mandar para um túnel de vento físico do que eu fazer a simulação computacional. Com o nosso software, a gente conseguiu diminuir tanto tempo e consumo de recursos, também consumo de memória, especialmente, e acaba sendo viável. Então, uma simulação que antes tomava 5 dias, hoje a gente resolve em menos de um dia, o que Caramba, então é um viabiliza bagulho bastante. pesado pra É, cacete. e É muito cálculo que faz, então, assim, pra é caramba. cálculo pra caralho. É só cálculo, basicamente. É, tipo, você tá simulando o comportamento de vento. Deve É, ter para semi-infinitas possibilidades de vento, né? quem sabe de física ou coisa aí, é resolver a equação de Navier-Stokes. Então você tem uma equação que descreve o comportamento do vento, né, o comportamento de um fluido qualquer, pode ser vento, água, qualquer coisa, mas no nosso caso a gente explica para vento. Você resolve essa equação no computador. Resolve velocidade, pressão, taxa de desalhamento, viscosidade, enfim, um monte de coisa. Tem que daí é o pessoal da mecânica dos fluidos aí, que vai saber isso melhor que eu. E E aí é só um para relatório, né? Eu vou fazer uma pergunta meio idiota aqui. É só o relatório que você entrega, não é tipo, o software não tem tipo um predinho assim, aí ele vai tombando, vai não, balançando, não, isso aí você não não, hoje a mostra. nossa entrega é por relatório, hoje a nossa entrega é por Ah, relatório. fica aí Mas o daí feedback a então, cara. ideia Eu acho que do. seria bem interessante. Vira tipo um joguinho, tá ligado? Mas quando a gente vai conversar com os caras, o que eles mais gostam é quando a gente mostra a animação. A animação é que É. convém. Você pode falar tudo Vamos uma colocar um beleza pouco mais rápido, de vento mas. aqui, a ponto do prédio rachar no meio. Puta, isso aí ia ser lindo de ver. Verdade. Aí você deu uma boa ideia, cara. Aí você deu uma boa ideia. Deixa eu aumentar a Porra, velocidade aqui e ver o que acontece com o prédio. ele seria arrebentar no meio. Vral! Ó, não pode ventar mais do que 1 milhão de quilômetros por hora, senão vai É, voar. é tipo isso. É tipo isso. E, mas a gente faz essas consultorias, né? Mas o principal é o software e a gente diminuiu o tempo de processamento, diminuiu o consumo de memória também. Hoje, umas simulações nossas, o cara está acostumado a rodar a gente mede o tamanho da simulação por milhões de nós, né? Então tem 7 milhões de nós, tem 10 milhões de nós, né? Um cara que a gente estava conversando O que é um nó, cara? É a unidade de vento? Tá, Eu não tô. desculpa. Um Eu nó. não sei, eu sou burro, cara. Eu tenho o espaço, né, que eu tenho que simular, eu tenho a cidade que eu vou simular, né? E daí Hum, eu preciso colocar isso no computador. Não vou simular no contínuo, né? Eu preciso discretizar, dividir minha cidade em bloquinhos, de, por exemplo, de certo. um metro cúbico Cada ali. casa é um nó. Isso. Cada. Não seria a Lugar casa. físico. Imagina que eu Cada tenho. estrutura física. Pode pensar dessa É maneira, porque mas é como você eu fala assim. discretizo o meu domínio, né? Imagina que eu tenho um Porque, por negócio exemplo, de um metro eu por um metro. imagino o seguinte: se o Pode falar. prédio estiver na beira do mar, ele é um vento. Que é um Uhum. puta vento, inclusive. Venta muito mais. Se tá no meio da cidade, os outros prédios dão uma segurada no vento. É Isso. isso.
A gente, para esse tipo de coisa, daí a gente usa, vai entrar em engenharia de vento, que é categoria de vento. Caralho, tem tem, engenharia de vento, tem velho. engenharia de vento, cara. Tem engenharia de vento. Os Isso é uma caras coisa não que eu descobri falaram, depois. não zoaram a Dilma lá, que falava que estocava vento? Aí, ela é uma Pois é, visionária, cara. Se pois tem é. engenharia do vento, por que eu não vou estocar o vento? Lógico que tem como. E daí você tem que considerar tudo isso aí, da onde que o vento vem, se é um lugar, se tá vindo de um lugar que tem florestas, tá vindo de um lugar que é só o mar, se tá vindo de um lugar que é industrializado. Temperatura do vento também, né? Temperatura, isso daí a gente acaba colocando, entra mais no climatológico, mas Tá. tem bastante coisa que tem que Vento considerar. com chuva. É Vento com pior, chuva por ainda não, exemplo. mas a gente ainda não faz, mas é um problema. Tipo assim, Com granizo. com granizo também não. Mas o Pô, pessoal, o cara, você pessoal tem que faz esse tipo de criar uma simulação. versão. Oi, com todo respeito. Você tem que criar uma versão desse software aí que é uma espécie de joguinho, cara. Porra, ia ser bom demais, mano. Deixa eu Cara, colocar eu um tenho. vento aqui com bola de fogo junto. E aí pode vir, porque assim, existe a possibilidade de estar ventando muito no dia e ter uma chuva de granizo. Mas e se o Tem. granizo tiver 50 centímetros de diâmetro? Aí você É, vai colocando esses parâmetros e vê o prédio e se o granizo ruir. bater no vidro, né? O que vai acontecer? Então, Tem que adicionar essas coisas mesmo, cara. O pessoal vai gostar. eu acho que você receberia um investimento altíssimo aí, cara. Aham. Mas, cara, é uma área que é bem, Pô, é muito bem doido, velho. técnica, é bem doida, assim. E é tudo em C, é tudo baixo nível. Então, como que Que a daí gente pode faz? a gente fazer o casamento aqui Porque da sua nem, empresa. nem tudo são mil maravilhas, né? Porque eu Hum, precisava desenvolver o software, o solver, em um tempo viável, né? E, enfim, a gente no começo falou assim: será? Acho que em 6 meses eu tenho um MVP, né? Demorou uns 2 anos. Mas nossa. precisava fazer isso. E são muitas continhas que tem no software, né? Basicamente resolver continha. E quem já escreveu software de resolver continha sabe que é muito fácil você errar a continha que você está resolvendo. E que é muito Sim. difícil você descobrir onde você errou a continha que você está resolvendo também. Extremamente difícil. Continha, você tá sendo humilde. Ela deve ser umas puta conta caótica. É um monte de equação, né? Um monte de equação. Sim. E daí o que a gente fez, a gente pegou um outro software que tinha também, e o cara fez. O cara foi malandro. Hum. Eu escrever a continha é muito difícil. Então deixa eu usar um software para escrever essa continha para mim. E daí eu coloco, sei lá, só os símbolos para serem gerados, né? Então, ao invés de eu pegar e gerar 19 contas na mão, eu faço um software que gera essas 19 contas, gera o C, né? O código em C dessas 19 contas para mim, com base numa expressão, numa equação simbólica, por exemplo. E então a gente pegou isso, né? E para resumir, o que a gente faz? A gente pega e faz o setup da simulação em Python, e daí faz todas essas continhas simbólicas aí em Python, e daí o código que roda na GPU é em C. E Entendi. daí a gente também tem alguns módulos que são mais críticos. A gente começou como tudo em Python, né? Para facilitar essa parte de concepção, né? E de ter um negócio mais rápido, de eu conseguir iterar. Que a gente não sabia nem. Quando você começa nessas coisas, você nem sabe quais continhas você vai ter que resolver. Aí você vai iterando, vai descobrindo, vai fazendo pesquisa de literatura e tudo para ir mudando. Então, chegamos consolidando tudo isso em Python, né? Com o código rodando, gerando o código em C, né? Rodando em GPU e C. E daí, depois de um tempo, a gente começou a passar alguns módulos de Python para baixo nível. Daí eu usei Zig, mas poderia ter usado C, poderia ter usado C++, poderia ter usado qualquer outra linguagem. Eu usei Zig porque eu falei, gostei dessa linguagem, vou usar, né? Vou testar ela aqui em alguns módulos. Então, hoje o software é um misto de Python, Zig e geração dinâmica de código em C. Quando você dá o play na simulação, ele vai lá e gera o código que vai rodar na máquina. Uhum. É um negócio meio que, enfim, pode parecer um pouco estranho, mas é comum na Não, área. mas É comum na é área. assim que acontece com quase todas as linguagens, cara. Você vai fazer lá em JavaScript, a hora que ele
vai executar, meio que vira C++ para poder falar com a máquina e tal. É que JavaScript você faz o... Ele não compila, né? Isso, você não você até tem, né? Compila, mas você não faz essa... Você tem a Vai, em máquina C do Sharp, JavaScript. vai então. C Sharp compila. Seria tipo isso. O C Sharp Pode ele também ser. converte para C, não converte? Não sei. Não C ou sei. C++ antes. Não sei. Mas é como se eu fosse gerar o... Enfim, como se eu gerasse o código-fonte, sabe? Sei lá, meio O parecido binário com o lá. que o... não binário. Não binário. O código-fonte, depois eu compilo para binário. Eu gero o ponto Entendi. C e daí depois eu compilo ele para binário. E cara, você falou aí que mexe com GPU. Essa também é uma outra curiosidade que eu tenho, que é assim, a gente começou a ouvir muito falar de GPU com a da Nvidia com os bagulhos É. do dia aí e tal, né? Por que GPU, mano? Tipo, tem algum tipo de processamento melhor do que... Porque assim, né, pra um idiota como eu, GPU é placa de vídeo que só serve pra jogar joguinho, mais Placa nada. gráfica, né? É, placa É. gráfica. O que tem uma coisa a ver com a outra, cara? Explica pra nós. Cara, então esse nome GPU, né? Graphics Processing Unit, foi o nome que, não sei se por bem ou por mal, ficou. Mas desde, sei lá, acho que as primeiras versões de GPU surgiram ali nos anos 90. Desde os anos 2000, o pessoal descobriu, ó, caramba, a GPU ela faz continha para os pixels, né, de maneira bem rápida. E se eu tentasse, ao invés de resolver pixel aqui, resolver kernel, resolver Qualquer textura, coisa. resolver shader, né? E se eu tentasse resolver uma equação na GPU, será que ia ser bom? E tem um paper de LBM, que é tipo assim, sei lá, de 2002, que o cara implementou o LBM usando shader, usando, tipo assim, filtro e textura numa GPU. Então Hum, ele fez um monte de gambiarra, né, só para conseguir resolver aquilo. E o nome pegou, né? O nome pegou de Graphics Processing Unit. E para resumir, o que a GPU faz muito bem, né? Ela consegue aplicar o mesmo processamento, a mesma instrução para um grande conjunto de dados de uma maneira muito rápida. Então, vamos supor que eu tenho que rodar um for aqui, somando dois vetores. E a certo. instrução é a mesma. A instrução é a mesma e eu vou rodar em 1 milhão de dados. A GPU ela vai fazer isso muito mais rápido que a CPU. Muito mais rápido. Enfim, pela questão da estrutura dela e por causa do propósito dela. Né? Uhum. Já agora, se eu der para a GPU, ó, GPU, controla aqui o meu sistema operacional, fica trocando de tarefa aqui super rápido, fica gerenciando minha memória, fica gerenciando meus arquivos aqui, e ela vai ser péssima. Ela vai ser péssima. Então, no que a GPU ela é muito boa? Muito boa em realizar a mesma operação para um grande conjunto de dados. E quando você vai ver, processamento gráfico é isso. Uhum. Processamento gráfico é basicamente isso. Para cada pixel na tela ali, você vai, ou enfim, para cada processamento 3D, você vai aplicar uma mesma operação para um grande conjunto de dados, vai colocar isso na tela e pronto, acabou. E também tem uma gama gigante de problemas que vão cair dentro desse nicho, incluindo LBM, incluindo redes convolucionais, né, ou coisa de IA, e incluindo muita coisa por aí. Mas desde os anos 2000, que o pessoal fazia muita gambiarra, porque, assim, implementação o processamento gráfico ele é literalmente desenhar na tela, tá? Então Uhum. imagina como que eu faço para somar dois vetores desenhando na tela, ou no mínimo fingindo que eu estou desenhando na tela. O pessoal fazia isso. O pessoal multiplicava Pintando pixel, né? o pessoal multiplicava duas matrizes fingindo que estava desenhando na tela. E acho que foi em 2006, né, que a Nvidia criou o CUDA para ajudar, né, nós nessa tarefa e facilitar a vida do programador, diminuir essas gambiarras.
E acho que desde então vem. CUDA ganhou muito popularidade, a programação em GPU também ganhou muito mais popularidade. Mas ela é uma área que, assim, é muito, é muito diferente de programar para CPU e você tem que saber muito de arquitetura. Você tem que pegar a documentação lá do CUDA e ler de cabo a rabo. Você tem que ter noção de questão de continuidade de memória, porque rápido é devagar, e mais de paralelismo Eu mesmo. consigo Nossa, muita criar, vai, coisa. fazer uma pergunta boba aqui também. Eu consigo criar um código em C que rode numa GPU? Tipo assim, eu vou compilar e aí o que que muda no final? Muda alguma coisa na escrita ali? Não, muda, muda. Um É, Hello World muda. Ele muda porque você vai ter que usar uma API. A primeira coisa geralmente é usar uma API, por exemplo, o CUDA, né? Para compilar para a GPU, né? Daí o que você faz é você compila para a GPU, você manda o código para lá e você manda rodar, né? São alguns passos. A GPU também a gente chama de sistema heterogêneo, porque ele é uma placa de processamento auxiliar. Então você tem que fazer o upload e o download das coisas lá, não está junto da tua CPU as coisas, ele não tem acesso à mesma RAM, é bem diferente. Então você vai usar, por exemplo, o CUDA ou OpenCL, ou sei lá, um Vulkan da vida. Você escreve, a gente chama de kernel, você escreve o kernel que vai Uhum. rodar na GPU e faz essa chamada de kernel para ele rodar, né? Só Tá, que entendi. Então tem toda uma entra. preparação, não é só, ah, eu quero Não, ao invés de CPU, eu quero que rode na GPU. não, não. Não é assim. E daí a CPU que tem que mandar a GPU rodar também. E daí, Entendi. vamos supor assim, o meu programa na GPU deu erro. Ele deu erro na GPU. A GPU ela vai me retornar um erro em alguma chamada que eu fiz. E daí na CPU eu tenho que checar, deu erro no programa. O que, que eu vou fazer com isso? Pode ser erro de memória, pode ser o que for. Mas, tipo assim, eu posso deixar meu programa rodando com erro, tanto faz, sabe? Só deixar ele rodando com erro. E a minha CPU não fazer nada sobre isso. Posso fazer isso também. Não tem problema. Mas mesmo assim, vale bastante a pena usar a GPU. Ah, com Nesse seu caso aí, né? De Não, retorno melhor e tal. sim, sim, não, é com Louco, tem que velho. usar a GPU. No tipo de aplicação que eu trabalho, especialmente, se não for em GPU é muito mais lento. E daí é aquele negócio da simulação demorar 5 dias ao invés de um dia. Então, por exemplo, essas LLMs, essas IAs que a gente vê hoje, que hoje, né, já consomem tanto recurso, já demoram tanto para treinar, já precisa de sei lá quantas máquinas para fazer, em GPU. Imagine, Uhum, isso em CPU era impossível, impossível. entendi. Tanto que o boom de IA que teve, né, nos últimos tempos, boa parte é pelo uso da GPU para viabilizar esse tipo de treinamento, porque não é inviável, é muito, muito inviável. E, cara, é um mundo à parte, assim, eu acho que É, das áreas de baixo não. nível que eu mais gosto, acho que embarcados e GPU é muito massa. E tem muita relação com a arquitetura também, dá... é legal. É legal de aprender, Legal mas demais, assim, velho. eu posso afirmar que se a pessoa, se é um indivíduo, né, que tem medo de ser ou tem medo de ponteiro, ó, Se é um GP1 indivíduo que está né, na sua condição sã, não mexe com isso, cara. Você não pode estar normal, velho. ó, Pelo dá amor de muita dor de Deus. cabeça, cara, dá muita dor de cabeça, porque é tudo novo. Igual, sei lá, você partir do zero para aprender C, eu acho que é meio análogo a aprender GPU. Ou partir do zero, né, para aprender ponteiro, né? Tudo diferente. Porque é muito diferente o modelo, o próprio modelo de execução, como eu penso no modelo de execução do meu programa é diferente. É foda, é foda. E daí problema de concorrência também, porque junta tudo isso e daí tem a questão, a GPU executa tudo ao mesmo tempo, né? Então, sabe quando, sei lá, você escrever um programa que tem 2 threads, 3 threads, e daí, uma vez por dia, ele dá um pau na memória, ou ele dá pau em alguma coisa, porque teve algum caso ali de concorrência que as threads se bateram e o programa deu pau, né? Então, às vezes isso acontece. Na GPU é Nossa senhora. basicamente isso daí multiplicado por 1 milhão. Porque é tudo ao mesmo tempo. E você não sabe a E a ordem, gente você não sabe nada. reclamando que o chat GPT tá demorando 3 segundos pra responder, ó. É É, duro, velho. Mas, cara, pois você é. falou aí várias vezes de C. Por que não C++?
Porque, olha só, né? A Sim. gente. Porque a simplicidade diz o seguinte: o C é menos que o C. Por quê? Porque, porra, é C. É melhor. É mais, C é não é melhor melhor, é mais. é mais 2 vezes, inclusive. Mas, Né? sim, ó, mas como já diria aquela banda, né? Lá, menos é mais também, né? Menos é mais. Eu sou mais dessa filosofia. Mas não tem menos, é só mais. São dois mais, é mais. Então, mas se a gente pegar o C Se mais, fosse C menos mais, aí faria sentido o que você disse. mas o menos do C, ele é mais. Eu acho ele. Eu prefiro a simplicidade, ou ter mais simplicidade na linguagem, do que o que C tenta fazer. Você é Mas, contra a orientação a objetos? cara, eu não sou o maior fã, vamos colocar dessa Então maneira. você é contra. Não tem isso, só tem duas opções. Você Ou trabalha é de a baixo favor ou nível, contra, aí. então. Se você é o rei do baixo nível, ou é 0 ou é 1. Ou você gosta ou você odeia. Não tem meio. Então Ah, você então, é contra ou a favor da orientação a então objetos? eu odeio orientação a objetos, não sou o maior fã da orientação a objetos, não. Você acha que É, é possível o- codar qualquer coisa sem orientação a objetos? isso eu Não tenho só acha, como certeza. você faz Não, é isso. isso eu tenho Então, pô, certeza. você faz um puta do. Você tem um software que calcula a porra do vento. E não usa orientação a objetos. Porra, então qualquer coisa é possível. Eu sou mais do time de C ali, né? Tacar um código procedural ali e vai na fé, vai indo. Mas eu acho que, pô, tem uma talk do, não vou lembrar o nome, mas sobre a narrativa que é criada, né, em torno de orientação a objetos, é que a orientação a objetos surgiu para resolver problemas de complexidade, tudo. Quando você pega no fundo, a ideia de orientação a objetos é lá do, esqueci o nome do cara, mas ela vem de um cara que tinha que resolver um problema de sistema distribuído, tinha que fazer a emulação de sistemas distribuídos. E o que é, né, quando eu vou parar para pensar em sistemas distribuídos, o que eu tenho? Eu tenho vários sistemas que eles têm interfaces um com o outro, mas um não consegue mexer diretamente no outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho as minhas funções públicas lá, né, para fazer, enfim, que os outros conseguem vir mexer em mim. E eu tenho as variáveis privadas, que são o meu estado privado, que só eu consigo alterar. E eu e assim, para mim, orientação a objetos, como pelo menos como foi me ensinado, como eu vejo, é muito isso, sabe? Deixa as coisas privadas aqui, expõe uma interface pro para como que é o nome? Enfim, para outras classes, para outras funções utilizarem, tudo vai ser feito por meio de interface, mas é uma coisa meio artificial, sabe? Não surge como uma demanda do problema em si. Eu acho que é uma visão válida, mas eu acho que é muito, pelo menos como eu vejo, é muito demanda e problema artificial ou criado para pouca coisa, sabe? Às vezes, sei lá, um código procedural ali de duas funções de 50 linhas resolvia o negócio e criou 10 classes com 3 heranças entre cada uma, né? Com função virtual. E, enfim, Por fora, que que. fora a questão. Cara, pra você ver, ó, o negócio é meio esquisito. Porque você fala assim, ó, a galera acha difícil ser. Aí depois vem Java. Normalmente é Java que entra orientação a objetos. Sim. Aí faz em Java. Porra, eu acho mais difícil mexer com orientação a objetos do que sem, velho. Não é um negócio meio contra-intuitivo, velho? É que assim, C não precisa. É que Java é bem orientado a objetos, né? Mas estava pensando, sei lá, em C++. C++ você consegue programar sem ser orientado a objetos até. É, Java Mas não. Java é tudo Java, classe. Java é tudo claro. Não sei se ainda tem isso, mas eu lembro que a única vez que eu mexi em Java lá, para você fazer o Hello World, você tinha que criar uma classe. Tem, É, tem. Tem que criar uma classe main lá. Você faz uma classe. enfim, eu acho que daí vão surgir o problema de herança, né? Mas acho que o pessoal já vem ganhando mais.
esse problema já me ganha uma notoriedade maior, né? Pô, vamos evitar usar herança, vamos usar composição aí, né? Também, e de baixo nível ainda, a orientação a objetos tem um negócio maravilhoso, né? Quando você cria a função classe abstrata, que é adicionar vtable e adicionar mais coisas numa simples chamada de função, que se eu só escrevesse ou um if else ou fizesse de outra maneira um negócio, eu não teria. Então eu vou ter toda a classe lá, eu tenho um header a mais para dizer onde está a minha implementação, né? Ou, enfim, a questão do vtable. Tem muita coisa que, que adiciona aí a orientação a objetos e que, ao meu ver, a programação ela é mais simples, sabe? Eu acho que tem muita coisa que tem valor. Polimorfismo eu gosto pra caramba. Acho que o jeito que o Rust resolve, né, da questão das traits, de você mapear dado para implementação, você não fazer isso por meio de uma classe, né, mas por meio do que o Rust tem lá, trait é um jeito muito bom de se resolver. Só que o código médio, quando eu tenho que mexer com código de orientação a objetos, ou quando eu tenho que mexer com uma API, né, orientada a objetos, eu tenho que compilar um código orientado a objetos, não é legal. Não é legal. E eu não sei se tem relação ou não, mas tem uma biblioteca que é o VTK, que a gente usa bastante, que é bem usado pela comunidade científica, processamento de dados, que ele é orientado a objetos e eu acho que ele tem uma das piores documentações ou API que eu já vi. A documentação dele sabe aquela árvore de UML, que é a classe, as heranças e daí os métodos que tem, o que é abstrato, o que não é. É Diagrama de basicamente. classe. Não é nem o diagrama. Mostra a parte do diagrama de classe, sim. Mas não chega nem a ser diagrama de classe porque não tem os atributos no Tá. negócio em si. Mas é um monte de coisa jogada, assim, e eu não acho a implementação do que eu quero. Eu acho muito, muito chato. Mas, É assim, porque no opinião. Zé é enfiado goela abaixo orientação a objetos. E a gente meio Pois que tem é. que trabalhar com isso para sempre. Back-end se resume a isso, cara. Basicamente. Porque aí você fala assim, não, aí o pessoal brinca. JavaScript, por exemplo, todo mundo usou o JavaScript para tudo. JavaScript não é orientação a objetos. Os caras Funciona. meteram o TypeScript lá para dar um migué. Mas JavaScript não é. O Aí não JavaScript presta. é bem mais Aí é funcional, né? front-end. Back-end tem orientação a objetos. Pô, inclusive, eu gosto muito mais do jeito, sei lá, funcional do JavaScript, ali por padrão, de cada no map, filter, essas coisas aí, do que fazer TypeScript. do que fazer classe e coisa do tipo em TypeScript. Acho bem melhor. Mas é opinião, né? É opinião. Tem gente que defende, tem gente que gosta. Eu acho que independente de tudo, né, vale a pena aprender, vale a pena programar, orientado a objeto, para ver o que você acha, né? No nosso projeto, na nossa matéria de orientação a objetos, tinha um trabalho lá que era fazer um joguinho, né, orientado a objetos. E antes o pessoal fazia o joguinho em C, ou acho que fazia o joguinho em C, e daí depois fazia o mesmo joguinho orientado a objetos. Só Nossa. mudava a Certo. implementação, né? Aí sempre a pergunta, né, no relatório que você fazia qual foi mais fácil de fazer, né? Você gostou? O professor era um canalha, né? Daí, tipo assim, Ele induzia você a responder, né? O que ele queria. mas tipo assim, era unânime que o procedural e o C era bem mais Lógico, fácil de pô. fazer do que o C++, Faz primeiro do esse que aqui. o Depois, a orientação a mesma coisa com objetos. orientação a objeto, vai ser muito mais código, vai dar muito mais trabalho, Pois né? é. E assim, código. Gostei desse método aí de indução de resposta. Mas, cara, não, É. pra mim é muito boilerplate, sabe? É muito, sei lá, é aquele negócio de programador gosta de caçar problema, sabe? A gente não tem problema, então a Isso. gente gosta de caçar. A gente fica inventando, mas e se algum dia, toda vez que eu mudar esse valor aqui, eu precisar fazer uma alteração do negócio, então deixa eu já fazer o set aqui, ao invés de mudar a É. variável. Pô, esquece. Isso daí, se esse dia chegar, daí nesse dia você resolve.
Se o Romarinho não tivesse feito gol, o Corinthians não era campeão da Libertadores também. Não é o se, velho. Aí é aquele negócio, cara. Se, Não. muita coisa, né? Sim, é. E Ô, eu. Wayne, me fala uma coisa, cara. Pra essa pessoa aqui que tá nos ouvindo e nos assistindo neste momento, por que que ela não deveria relar a mão em código baixo nível? Por que não relar a mão em código baixo nível? Isso, porque você falou aí, você defendeu o seu lado, que é o baixo nível. Eu quero que você fale pra pessoa sumir do baixo nível. Um Sou- argumento. Olha, boa pergunta. Acho que você. Olha aí, você me pegou. Por que sumir do baixo nível? Não pode falar de dinheiro, que você já levou É. esse argumento. Se É, a você gosta de pessoa... ganhar dinheiro, não vem pra cá. eu, É, eu acho que assim, você não quer ter problema com memória, não vem com memória, enfim, aprender a usar debugador, com remédios também de tarja preta. tipo isso, passar, não conseguir perguntar pro chat GPT de onde está vindo o teu bug, não conseguir imprimir de onde está vindo o teu bug também, os valores das Esse daí é um variáveis, né? argumento bom, hein, velho? O teu Você bug. perguntar os seus problemas aí pro chat GPT, ele não responde, não, fi. É, Hã? Você já e- tentou? eu, Pedir pra ele umas paradas lá, só pra ver o que ele responde? olha, eu já tentei algumas vezes, ele me induziu todas as vezes ao erro. Então eu parei. Mas, Ele te levou pro abismo, né? mas ó, acho que tem um que aí foi o pior bug que eu já tive, que era um bug que acontecia depois de 50 horas. Eu deixava 50 horas o Nossa negócio senhora. dando e dava bug. E daí ninguém, tipo assim, eu só fui descobrir o que é depois de vasculhar muito código e descobrir, é um bug de alinhamento de memória que acontece em alguma locação da GPU. E daí, se você não sabe o que é alinhamento de memória, e não quer saber, provavelmente não venha para baixo nível. Entendi. É porque imagina só, você vai lá e fala assim, apertou Enter. Plim! Mandou compilar. Daqui 2 dias eu volto pra ver. Né? E aí deu pau. Deu pau. É isso. No final é isso que Não, você acabou de falar. compilou, daí tava 50 horas? rodando e tudo, né? Falou assim, ficou rodando 2 dias, ia demorar 3 dias. Daí eu falei, amanhã termina, né? Nossa. Aí a gente colocou 16 simulações para rodar. Daí uma deu erro. Eu falei, pô, que estranho, né? Não tinha acontecido, mas sei lá. Deve ter caído um raio na GPU e daí parou de funcionar. Aí depois outra deu erro. Eu falei, pô, outra de novo. E aí eu fui dormir. E daí no outro dia que eu acordei, todas tinham dado erro. Então, assim, como que eu sabia que era bug? Era porque 16 simulações ao mesmo tempo deram É, erro em aí algum momento. E daí o porquê que acontece depois de 50 horas, o porquê que foi o alinhamento de memória e tal coisa, aí foi bastante dor de cabeça para investigar. Foi bastante dor de cabeça para investigar. E caraca. também era o mesmo bug, mas a gente tinha uma simulação que a gente rodava aqui, a gente rodava na GPU no meu computador e dava certo. Maravilha. Daí eu ia rodar no computador do outro cara e dava errado. Eu falava, como assim? É o mesmo código, tá tudo igual, eu fiquei investigando tudo igual. Era esse erro também. Aí você poderia falar que na minha máquina funciona. Eu podia falar que na minha máquina funciona. Não, podia mandar o Docker para ele, né? E ver se funcionava. E não ia funcionar de qualquer jeito, porque a GPU tava. Você usa Docker, cara? Cara, Docker é alto uso nível, cara. só para web. Só para web. Não, não uso Docker para Não me aplicação. decepcione, Wayne. Não, para aplicação não uso Docker, não. Não, pô, dá trabalho. Às vezes que eu tentei dockerizar um negócio, tinha que rodar uma simulação, ficava 3 minutos só para gerar a imagem do Docker. Eu falei, cara, deixa quieto isso daí. Vamos Que só tem isso rodar no também, né? talo. Você fala que você trabalha com baixo nível, você não pode usar nem mouse. É Ah, tudo. não sou tão raiz assim, mas é tipo isso. É Não, tipo isso. é tela preta com um cursor verde na sua frente, né? Eu, eu uso. Já achei que eu tô demais que eu uso, como que é? Aqueles desktop que são tile. Enfim, desktop Porra, diferente. não sei, velho.
Tile-based, como que é? Tile Window Sei Manager? lá, Tile velho. Window Manager, sei lá. Eu sou uma pessoa normal, né? Eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. Eu uso meu Mac aqui, acabou. Mas o Nutella, Mac total. tá ótimo já. Já tá melhor que o Windows. Nossa, Ah, sim. aqui eu uso É aqui Unix, né, meu? Unix. Eu uso aqui o Fedora, e daí agora a gente tem que fazer um instalador pro Windows na empresa. Daí eu tenho o Dual Boot aqui, daí eu tenho que logar no Windows. Nossa, todo dia que eu tenho que logar é uma tristeza. Deus me livre. Todo Ô, N, o dia. que você tem no seu canal, velho? Eu sei que Cara, você cria lá bastante conteúdo de baixo nível e tal. Você tem o que ali? Você tem tutorial? Você faz vídeo falando, fazendo react? O que é que você costuma eu fazer? faço mais vídeo, eu costumo fazer mais vídeo falando, e ultimamente eu tenho feito bastante vídeo também com reagindo os comentários e mensagens lá da comunidade. Tem uma comunidade Discord lá, comunidade Desempenho. E, pô, tem muita gente boa lá, muita gente bem melhor que eu. E falam de tudo. Tudo envolvendo baixo nível, alto nível também. O pessoal comenta lá, discute linguagem, fica discutindo orientação a objetos também. O pessoal discute lá. E daí. Cria aquelas discussões inúteis, gostosas, né, que a gente gosta. É isso. Tem nada fazendo uma sexta-noite, deixa eu falar mal aqui de orientação a objetos. É, isso. Então, faço bastante vídeo assim. Eu dei. Eu acabei dando uma pausa no conteúdo para membros, mas devo voltar agora. E tem umas séries. Deu programando em GPU, deu programando em sistema embarcado, Pô, desculpa, um top. sistema operacional também, que agora eu quero pegar e converter para embarcado e rodar numa ESP. Isso daí vai ser massa. Tem também, falo bastante de Zig, né? Sou como que é o nome? Embaixador. Embaixador de Zig na comunidade dev aqui brasileira. Acho uma boa linguagem, recomendo aí para quem quer testar outras linguagens de baixo nível. Mas para aprendizado, igual você falou, Gus, recomendo o C. C você vai achar material infinito, né? E para você ver o valor de Zig, você tem que ter umas dor de cabeça com C, né? E passar por uns bugs com C. Aí você consegue entender o problema que Zig, Rush, outras linguagens aí resolvem. E tô trazendo bastante conteúdo relacionado à comunidade, principalmente ali, comunidade do Discord, igual eu comentei. Acho que, cara, isso daí é uma coisa que eu não imaginava, porque eu comecei a fazer conteúdo, comecei no TikTok, daí tentei falar de várias coisas, de repente falar, deixa eu falar um pouco do que eu faço, né, do que eu gosto de falar de baixo nível. Acho que ninguém vai Conteúdo um gostar, pouco mais porque... longo, né? Eu acho que ninguém vai gostar, porque quem que é o maluco, né, que gosta disso? E, surpreendentemente, teve bastante gente que gostou. E quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube também, pô, tem bastante coisa de programação, mas é meio difícil achar coisa de programação baixo nível. Em inglês já é Sim. difícil, em português ainda, nossa, é bem complicado. E tentando reunir a comunidade, dar uma voz aí pro pessoal e mostrar que a programação não é só web também, né? Existe outras coisas para fazer dentro da Fazer a programação. conversão, né, de Fazer a novas conversão, pessoas. exatamente. Converter, mostrar novas portas, mostrar novos mundos aí, novas dores de cabeça, novos bugs, né? Pô, você acha que na Top, cara. web não, ia ser meio difícil, né, de achar um bug de 50 horas. Dá pra achar também, mas, pô, em baixo É, nível, é, dá pra achar e relativamente comum, né? dá pra achar, dá pra passar vários dias se É perguntando por porque, que aquele cara, negócio aconteceu. a hora que você começa a entupir a memória, né? Você fala assim, Ele, eu vou deixar, por exemplo, minha televisão ligada por 3 meses seguido. Não vou desligar ela nunca. E aí vou ficar abrindo aplicativo e uma aham, hora vai. Aí você vai descobrir problema que se a memória tivesse vazia não ia ter, né? Então são também situações específicas, sim, mas sim. tem. Tem um jogo que eu vi recentemente que o jogo, se você deixa, tipo assim, sei lá, 1 ano, 2 anos rodando sem parar, ele começa a contar de trás pra frente, porque Que isso, velho? estoura o timer interno do jogo. Entendi. É, tá vendo? Pra isso teve que um animal deixar 2 anos o jogo E, aberto, rodando. Então, e é o descobri tipo isso. de teste. Como é que você faz isso, cara? Né? Não tem como, mano.
Aí Exatamente. também é doideira. E Pô, erro. Enio, obrigado, cara. Obrigado aí Eu que pelo seu tempo agradeço. aí, por todas as informações. Foi um papo legal, porque é um papo diferente, né? É um conteúdo que a gente não vê, cara. Pô, Não, baixo vamos, nível. vamos ver Ainda mais. mais um cara novo, né? Talvez alguém esperaria um idoso, né? Semi-moribundo aqui, né? Falando de baixo nível. Mas Cara, eu não, sou cara, novo, né? mas eu tenho alma de velho, então tá tudo bem. Aquele negócio, né? Mas aí já tem, ó, aí, ó. Tem a sua empresa, né? Fazendo ali cálculo de Sim, vento para inclusive derrubar prédio. se tiver alguma construtora ou incorporadora vendo aí, ó, e quiser um orçamento, ó, entre em contato. Olha aí, ó. Projetista, engenheiro civil, quiser saber mais, alguém quiser testar o software, já fazendo o jabá aqui, só E já só entrar em fica o contato. feedback aqui mais uma vez. Eu quero uma feature. Do granizo, né, e da chuva. Isso. Vamos trabalhar nisso. Beleza. Bolas de fogo. Dá pra você ir adicionando plugins ali Sim, também. sim, sim. Se um tanque de guerra fosse arremessado no 23º andar, por exemplo, O que aconteceria? o que aconteceria com o Se prédio? Ele passar um meteoro aguentaria o por choque? cima, se passar um meteoro por cima, mas tipo, não bater, será que a cauda ela destrói o prédio? Tem que ver esse tipo de coisa É, também. porque você tem que levar em consideração que essa hipótese ela pode acontecer. Sim. É uma chance, Chance não não é? nula, né? É. Temos Se que uma ver. andorinha ela estivesse voando a 1.800 km por hora e batesse de frente com o vidro do banheiro, o que acontece? É uma boa pergunta. E aí, só implementando pra saber, né? Só Isso. implementando. Agora Eu vamos ter acho que que fazer. se eu Ah, colocasse na Steam, ia ter bastante download, cara. é verdade. O joguinho. O objetivo é faz o prédio balançar com 10 andorinhas aqui. Isso. Quantas andorinhas eu precisaria que elas ao mesmo tempo batessem num prédio para que ele caísse? Né? Não, é Essa é verdade. uma informação que eu acho muito relevante, Tem cara. outra também que é quantas ondarias que eu preciso para fazer um furacão, né? Rodando, É, elas batendo assim, quantos precisaria para fazer um furacão? É um bom teste também. Tem muita coisa que dá para fazer. O pessoal de simulação assim, eles costumam simular uma vaca, né? Tem um caso famoso também que é o cocô de um pinguim, qual que é a aerodinâmica quando o pinguim está fazendo, né, suas necessidades. Então tem bastante trabalho legal que dá para fazer com esse software. especificamente um pinguim. Especificamente um pinguim. Especificamente um pinguim. Ver a distância que cai, né? É importante. Trabalho relevante para a Eu comunidade imagino acadêmica. que tem um nível de relevância alto. Sim, com É. certeza. Obrigado, cara. Mas Pô, aí galera, todos os links aqui pra você conhecer o trabalho do Eni aí, aprender um pouquinho mais com ele, as redes sociais dele aí também, vou colocar aqui na descrição. E tamo junto, cara. Pô, obrigadão aí eu por que agradeço, ter Gus. Que trocado a ideia com agradeço, cara. nós. Muito bom conversar com você. E, cara, muito bom estar aqui. Top demais. Isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.